Você já chegou muito perto de algo que queria profundamente e, no momento decisivo, fez algo que desfez tudo? Como se uma parte de você tivesse puxado o freio de mão exatamente quando o carro estava prestes a chegar? Ou talvez seja mais sutil do que isso. Talvez seja a procrastinação que aparece sempre antes dos projetos mais importantes. O conflito que surge nas relações quando elas começam a ficar boas demais. Jung passou décadas observando esse padrão nos consultórios e nas suas próprias pesquisas, e chegou a uma conclusão que muda completamente a forma de entender esse fenômeno. A autossabotagem é uma mensagem. Uma parte da psique tentando comunicar algo que a consciência ainda não viu. E enquanto essa mensagem não for lida, o padrão vai continuar. A palavra autossabotagem carrega um significado curioso. O prefixo auto significa, abre aspas, si mesmo, fecha aspas. Abre aspas, si próprio, fecha aspas. A palavra sabotagem vem do verbo sabotar, que significa, abre aspas, prejudicar de forma oculta, fecha aspas. Para Jung, nenhum conteúdo psíquico existe sem função. O que parece sabotagem visto de fora, do ponto de vista do ego que queria um resultado diferente, é sempre, sem exceção, uma tentativa de proteger algo ou de comunicar algo que o ego ainda não processou. A autossabotagem, na leitura junguiana, é o inconsciente intervindo no plano do ego. É a psique inteira dizendo ao ego que existe algo que ele não está vendo, que existe um padrão que precisa ser reconhecido antes que o avanço seja possível de forma sustentável. Abre aspas, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Fecha aspas. Frase de Carl Jung. O inconsciente responde a algo real, algo que o ego ignorou, minimizou ou simplesmente não tinha instrumentos para ver. Essa perspectiva muda a relação com o padrão. Em vez de combatê-lo, de se criticar por repeti-lo, a psicologia analítica propõe uma pergunta diferente. O que essa sabotagem está tentando me dizer? O que o inconsciente está protegendo? O que ele está sinalizando que o ego ainda não viu? A maioria dos padrões de autossabotagem tem raízes sobre o que Jung chamava de sombra. A sombra é o repositório de tudo que foi reprimido da identidade consciente. Ao longo da infância, você aprende o que é aceitável ser. O ambiente, a família, a cultura definem uma imagem de si mesmo que é aprovada, segura, que recebe amor e pertencimento. Tudo que não cabe nessa imagem vai para a sombra. E aqui está o ponto que conecta sombra e autossabotagem de forma direta. Quando você avança em direção a algo que contradiz a imagem que foi aprovada, o inconsciente ativa mecanismos de proteção. A pessoa que cresceu num ambiente onde o sucesso era associado à arrogância, carrega na sombra a crença de que alcançar sucesso é perigoso. A pessoa que aprendeu que ser visto atrai crítica, carrega na sombra o medo de se expor. A pessoa que cresceu com a mensagem de que não merece boa vida, carrega na sombra a convicção de que o bem que chega não pode ficar. Erich Neumann, que aprofundou o estudo da formação da psique desde a infância dentro da tradição junguiana, descreveu esse processo com precisão. Os padrões instalados nas primeiras relações de vida se tornam a gramática a partir da qual a psique lê toda a experiência subsequente. E quando a experiência contradiz a gramática, ela distorce a experiência até que ela caiba. A autossabotagem é frequentemente essa distorção em ação. Jung desenvolveu o conceito de complexo para descrever estruturas autônomas dentro do inconsciente que têm energia, intenção e comportamento próprios. Um complexo é uma constelação de experiências, emoções, memórias e padrões de resposta organizados ao redor de um núcleo afetivo central. O complexo de indignidade,
por exemplo, é uma estrutura que inclui memórias de rejeição, emoções de vergonha, padrões corporais de contração e estratégias de comportamento que foram desenvolvidas para evitar a dor da rejeição. Quando uma situação de vida ativa o complexo, o ego passa para o segundo plano. E o que emerge é a resposta automática da estrutura que foi formada numa época em que a pessoa não tinha outros recursos. A autossabotagem, que parece inexplicável, que você observa de fora de si mesmo sem entender como aconteceu, é frequentemente um complexo operando. Andrew Samuels, ao analisar a dinâmica dos complexos na clínica junguiana, observou que a chave para trabalhar com o complexo é identificar o núcleo afetivo que o organiza. Qual foi a experiência original que criou essa estrutura? Que dor ela está tentando evitar que se repita? Que proteção ela oferecia no momento em que era necessária? O complexo foi criado para proteger, num contexto específico, numa época específica, por uma versão de você que tinha recursos limitados. O problema é que a estrutura de proteção continua operando muito depois de o perigo original ter passado. Existe uma forma de autossabotagem que Jung identificava como particularmente sutil e particularmente poderosa: o medo do próprio potencial. A sombra carrega o que foi julgado como ruim e também carrega o que foi julgado como excessivo, ameaçador, incompatível com o ambiente em que você cresceu. A criatividade, que foi chamada de irresponsabilidade. A liderança, que foi chamada de arrogância. A inteligência, que foi chamada de pretensão. O talento, que foi minimizado para não criar desconforto nas pessoas ao redor. Quando esse potencial começa a emergir na pessoa, quando uma situação começa a revelar uma capacidade que a sombra carregava, o inconsciente pode ativar sabotagem precisamente nesse ponto. Isso ocorre porque a emergência contradiz uma identidade que foi construída em torno da ausência dele. Marie-Louise von Franz descreveu esse fenômeno em termos que tocam uma realidade que muitas pessoas reconhecem sem conseguir nomear. O ego construído em torno da mediocridade tem tanto medo do próprio brilho quanto do próprio fracasso. Porque o brilho exige uma reorganização de identidade que o ego resistente ainda não está preparado para fazer. A autossabotagem que acontece no momento do sucesso, que ocorre quando estava construído com tanto esforço, frequentemente tem essa origem. Isso é o medo de ter que ser alguém maior do que a identidade construída permite. Jung chamava esse processo de inflação do ego às avessas. O ego que se recusa a ser o que é, que sabota o próprio crescimento para permanecer dentro dos limites que foram aprovados. Dentro da psicologia analítica, a autossabotagem tem uma relação complexa e não linear com o processo de individuação. Por um lado, a sabotagem pode ser um obstáculo à individuação. A pessoa que não consegue avançar porque os complexos não integrados continuam atrapalhando o caminho. Por outro lado, a sabotagem pode ser um convite à individuação. O inconsciente usando isso para forçar o ego a olhar para o que ainda não foi visto. Jung via os sintomas, incluindo os padrões repetitivos de autossabotagem, como tentativas de cura. A psique identifica que algo pode estar atrapalhando a sua jornada evolutiva e descobre, se for examinado com honestidade, exatamente o que precisa ser trabalhado para que o avanço real seja possível. A questão, portanto, é o que a sabotagem está revelando sobre o que ainda precisa ser integrado. Porque parar o comportamento sem entender a mensagem que ele carrega é como desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. O comportamento muda temporariamente, só que o padrão permanece. James Hillman, ao aprofundar a psicologia arquetípica, propunha que os sintomas fossem tratados como imagens, como linguagem da alma tentando se expressar. A autossabotagem como imagem, como linguagem, carrega uma informação sobre onde a psique ainda não encontrou a integração que precisava. E ler essa linguagem é mais eficaz do que simplesmente tentar silenciá-la.
Michael Fordham, que aprofundou o estudo do desenvolvimento psicológico dentro da tradição junguiana, observou que os padrões de sabotagem mais resistentes são frequentemente os que estão mais próximos do self. São os que atrapalham o avanço em direção ao que mais profundamente pertence à pessoa. Como se a psique estivesse cercando o território mais sagrado com as defesas mais elaboradas. A psicologia analítica de Jung descreve a autossabotagem em termos de inconsciente, complexos e sombra. A neurociência contemporânea descreve os mesmos fenômenos em linguagem diferente, e a convergência é reveladora. Bruce Lipton, ao pesquisar a biologia das crenças, demonstrou que os programas instalados nos primeiros anos de vida operam predominantemente no nível subconsciente. O cérebro da criança pequena processa a experiência em estados de alta receptividade, onde tudo entra sem filtro crítico. As crenças formadas nesse período se tornam o sistema operacional a partir do qual toda a experiência subsequente é processada. Dr. Joe Dispenza, ao pesquisar a neurociência da transformação de padrões profundos, descreve a autossabotagem em termos de memória emocional corporal. O corpo aprende que o estado emocional associado ao padrão começa a reproduzi-lo automaticamente, independentemente das intenções conscientes. O corpo se torna a mente, e a mente consciente acaba enfrentando a resistência de um sistema que está muito mais habituado ao padrão antigo do que ao novo. Greg Braden, ao pesquisar a coerência entre pensamento, emoção e crença como condição para a transformação real, descreve o que Jung chamaria de complexo em termos de campo. Um padrão de informação que se autossustenta e que só pode ser alterado quando a experiência emocional que o ancora é substituída por uma experiência emocional diferente, com intensidade suficiente para criar uma nova referência. Paramahansa Yogananda descrevia o que Jung chamaria de sombra em termos de sanskara, impressões profundas deixadas por experiências passadas que continuam influenciando a vida da pessoa no presente. E ensinava que a transformação dessas impressões exige algo que vai além do esforço intelectual. Exige um estado de consciência diferente, uma qualidade de presença que toca o nível onde as impressões foram formadas. As linguagens são diferentes. O território é o mesmo. A autossabotagem opera num nível que precede a consciência, e a transformação real precisa alcançar esse nível. A autossabotagem tem formas específicas que aparecem com consistência suficiente para serem reconhecidas. O primeiro padrão é a procrastinação seletiva. É a procrastinação que aparece especificamente nas áreas de maior significado. O projeto mais importante fica para depois, enquanto as tarefas menores são executadas com eficiência. A procrastinação seletiva frequentemente sinaliza um complexo ativado precisamente pelo peso do que está em jogo. O segundo padrão é o conflito no limiar. A parceria que colapsa quando tudo está prestes a dar um salto evolutivo. A amizade que se rompe quando atinge uma profundidade nova. O conflito no limiar é a psique que não consegue sustentar o que está emergindo sem primeiro confrontar o que o impede. O terceiro padrão é a autossabotagem no sucesso. Diferente da sabotagem antes do avanço, essa acontece depois. A pessoa conquista algo, mas minimiza antes que possa ser integrado. A celebração que é abreviada. O ego que não consegue ficar no lugar de quem chegou porque não tem identidade construída para ocupar esse lugar. O quarto padrão é a autossabotagem pelo excesso. Assumir responsabilidades além do que pode ser sustentado. É a psique encontrando uma forma de criar o resultado que os complexos exigem sem que o ego precise assumir explicitamente a escolha. O quinto padrão é a sabotagem pela palavra. Dizer em voz alta, no momento errado, para a pessoa errada, aquilo que desfaz o que estava sendo construído. A revelação prematura que expõe o projeto antes de estar pronto. O comentário que abala a confiança do outro no momento que ela mais precisava ser sustentada. Reconhecer a autossabotagem dentro da perspectiva junguiana começa com a tentativa de entender o que está sendo comunicado.
Existem práticas concretas que tornam esse entendimento acessível. Prática 1. O mapeamento do padrão. Escolha um padrão de autossabotagem que se repete na sua vida. Seja o mais específico possível. Para esse padrão específico, escreva: quando ele aparece com mais frequência? O que estava prestes a acontecer imediatamente antes? Que emoção acompanha o comportamento? Que emoção vem depois, quando o resultado da sabotagem se instala? O mapeamento preciso do padrão revela a estrutura do complexo que o organiza. E a estrutura, uma vez visível, já começa a perder parte do seu poder automático. Prática 2. A pergunta para o padrão. Depois de mapear o padrão, faça a pergunta junguiana central. O que esse padrão está protegendo? O inconsciente sabota para proteger algo que considera um risco. Pode ser a identidade de quem não chegou, que é familiar e segura. Pode ser a proteção contra a exposição que o sucesso traria. Pode ser a lealdade inconsciente a um sistema familiar que não tinha espaço para o sucesso. Pode ser a evitação da responsabilidade que o avanço exigiria. Identificar o que está sendo protegido é o começo real. Porque quando você sabe o que o inconsciente está protegendo, pode transmutar todos esses padrões. Prática 3. O diálogo com a parte que sabota. Jung desenvolveu a técnica de imaginação ativa precisamente para criar condições de diálogo com os conteúdos do inconsciente. Aplicada à autossabotagem, ela funciona assim. Feche os olhos. Respire até que o corpo comece a se aquietar. Traga à mente o padrão de autossabotagem que você reconheceu. Deixe-o ganhar forma, uma imagem, uma figura, uma presença. Observe sem julgamento. Como essa figura é? O que ela faz? Como ela se move? Agora faça 2 perguntas a essa figura. O que você quer de mim? O que você está tentando me proteger de perder? Espere a resposta surgir. Observe o que vem. A parte que sabota é uma parte que ainda opera a partir de uma lógica antiga, formada num contexto que já não existe e que já não tem mais nenhum motivo para estar aí. Quando você consegue ouvi-la sem combatê-la, ela começa a revelar o que precisa ser reconhecido para que o padrão possa mudar. Prática 4. A ação menor deliberada. Jung ensinava que o inconsciente responde a evidências. A crença que organiza o complexo foi formada a partir de experiências reais. E ela se dissolve lentamente a partir de experiências reais que a confrontem. A ação menor deliberada é escolher, conscientemente, uma ação pequena que contradiz o padrão de sabotagem sem acionar o complexo em sua intensidade total. Se o padrão é sabotar antes da exposição, encontre uma forma de exposição menor, menos ameaçadora, que possa ser sustentada. Se o padrão é conflito quando a intimidade aprofunda, encontre um gesto pequeno de aprofundamento que possa ser mantido. Cada ação menor bem-sucedida cria uma evidência nova para o inconsciente. Essa evidência, acumulada com consistência, começa a modificar a gramática a partir de dentro. A autossabotagem é uma das experiências mais frustrantes que existem. A sensação que a pessoa sente é que ela é o seu próprio obstáculo, de repetir um padrão que ela claramente reconhece e claramente não quer repetir mais. Jung oferece uma saída desse looping que começa por uma mudança de perspectiva. A autossabotagem é a prova de que existe algo no inconsciente que ainda não foi visto, que ainda não foi integrado, que ainda está tentando se comunicar através do único canal que encontrou disponível. E quando esse algo é finalmente visto, nomeado, compreendido na sua função original, o padrão começa a se dissolver. Isso ocorre com uma progressão que é genuína porque parte de dentro,
da integração real. Jean Radin, ao pesquisar os fenômenos de campo e a forma como a psique humana influencia sistemas, além dos limites do corpo individual, descreve algo que ressoa com a perspectiva junguiana. Quando um padrão interno muda de forma genuína, os sistemas externos que ressoavam com esse padrão começam a se reorganizar. Isso ocorre porque a psique que parou de atrair o padrão deixa de co-criar as condições que o reproduziam. Erwin Laszlo, ao pesquisar os campos de informação que conectam sistemas vivos, descreve a transformação de padrões profundos com uma mudança no campo de ressonância do indivíduo. O que Jung chamaria de integração da sombra, Laszlo descreveria como uma mudança no padrão de informação que o indivíduo emite e recebe. E essa mudança afeta não apenas o interior, mas o campo de possibilidades que o exterior oferece. A finalidade da autossabotagem é a compreensão que leva à integração, que leva à escolha genuína. E a escolha genuína, feita a partir de um ego que conhece sua sombra, não é mais controlado pela autossabotagem. A pergunta que fica é esta: qual é o padrão que se repete com mais precisão na sua vida e o que ele está tentando te dizer que você ainda não parou para escutar? Muita paz para você e até a próxima!